Caros amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Alex Crypto. Boa sexta-feira, bom fim de semana para todos, que este será o último episódio desta semana. Espero que esteja tudo bem desse lado. E temos muito que falar, meus amigos, porque tem aí novidades muito quentinhas, muito interessantes, relacionadas, por exemplo, com a Microsoft. Também temos que falar sobre Ethereum, também temos que falar sobre Solana, também temos que falar sobre o que vai acontecer nas próximas 2-3 semanas, que vai ser muito importante. Portanto, fiquem até ao final, também temos alguns dados on-chain que seguramente vocês vão querer saber. Portanto, é essencial ver este episódio. Mais uma vez, se gostas deste tipo de conteúdo, subscreve o canal, comenta, coloca um gosto, que efetivamente ajuda o canal a crescer. Uma novidade que aconteceu nos Estados Unidos, não sei se vocês viram, mas o governo americano pode ter sido vítima de hack de criptografia no valor de 20 milhões de dólares. E eu pensei logo cá para mim, estes senhores não devem ter a NordVPN. Pois é, estou obviamente a brincar, evidentemente que devem ter ou não faço a menor ideia, às vezes se calhar não têm, mas uma VPN, meus amigos, é essencial para andares protegido quando navegas na internet. Este IP que aqui vocês podem ver, este 185.lá, não é o meu IP, é um IP criado pela NordVPN e eu sim estou mais protegido quando navego na internet. É essencial, seja esta, seja outra qualquer. Caramba, amigos, não faz sentido vocês andarem sem uma VPN quando navegam na internet, até principalmente quando estão fora de casa, quando utilizam redes públicas e tudo mais, não faz qualquer sentido. Tem a sorte que neste momento a NordVPN está a oferecer 4 meses, portanto a oferta exclusiva da Black Friday. Tens também um período de teste de 30 dias, caso não gostes, podes devolver, eles devolvem-te o dinheiro, peço desculpa, assim é que é, e também tens acesso a 10 dispositivos com uma única conta, ou seja, dá para o filho, dá para a mãe, dá para a mulher, dá para a tia, dá para o tio, dá para um monte de pessoas em diversos dispositivos em tua casa. Tens também uma proteção anti-malware, tens também uma proteção para a Dark Web. Consegues também ter aqui um gestor de palavras-chave. Eu, por exemplo, tenho imensas, não consigo decorar aquilo, é impossível. Uso no telemóvel, uso no computador, é tremendamente útil. E para tu veres que eu não estou a mentir, aqui está ela neste momento aqui, NordPass Password Manager está aqui no meu desktop, ok? Pronto, meus amigos, já sabem, se quiserem subscrever, no final do episódio vais encontrar aqui na descrição exatamente o link, ou mesmo uma janelinha vai aparecer no final do episódio também, para carregares, e ajuda também, evidentemente, o canal a crescer. Mais uma vez, obrigado à NordVPN por patrocinar este episódio. Meus amigos, vamos então falar sobre o Bitcoin e vamos falar um bocadinho a nível de preço, porque eu acho que o que aconteceu anteontem e ontem também foi relevante. Porquê? Eu já vos tinha dito que eu estava na expectativa de uma ligeira correção, não era uma coisa macro, mas já tínhamos tido várias velas verdes num time frame de 3 dias e provavelmente íamos ter uma vela vermelha, fosse esta última ou a próxima, não faço ideia, não é? Mas aconteceu exatamente na última e é perfeitamente normal que assim seja. Agora, a reação foi muito boa, porque eu tinha-vos falado que esta zona aqui dos 165 mil dólares era efetivamente importante, porque era a primeira zona de suporte e defesa por parte dos touros, ou seja, o chamado bullish retest, digamos assim, depois deste breakout, desta alta de setembro de 2024, e nós tivemos exatamente essa queda e depois logo com um raio de pressão de compra, o que efetivamente é bastante interessante. Depois, como vocês podem constatar, no dia de ontem tivemos uma bullish engulfing candle, que também é um sinal positivo no mercado. Portanto, isto dá-me a entender que estamos apenas e só a fazer baixos mais altos, ok? E se calhar este foi o próximo baixo mais alto. E mesmo que nós tenhamos aqui um período de consolidação durante mais algum tempo, mais alguns dias, parece-me a mim que a tendência será de alta. Até porque, se nós pensarmos bem, quem teve para vender Bitcoin já teve 6 ou 7 meses para o fazer, certo? Portanto, é difícil neste momento estarem a vender aqui. Porque quando chegámos em março, nesta zona dos 67, 68 mil dólares, houve efetivamente muita gente a querer vender BTC porque nós tivemos uma subida muito expressiva. Essas pessoas já venderam todas. Quem vai vender neste momento Bitcoin tem que ser catalisadores externos, porque o retalho, quer dizer, eu, tu e não sei o quê, quisemos tirar lucro, já o fizemos, certeza absoluta, portanto, há claramente uma tendência para subida, na minha opinião, pelo menos é isso que eu acredito, e é aquilo que os dados sinceramente me mostram. Até porque, por exemplo, se vimos ao nível da dificuldade de mineração de Bitcoin, atingimos uma nova máxima histórica que, por norma, também pode potenciar uma nova subida do preço de Bitcoin. Há claramente um FOMO muito grande ao nível da mineração. Mineração já não é para mim, já não é para ti, é claramente para grandes empresas que têm energia muito barata, e é um sinal também que há uma fome muito grande e uma vontade muito grande de minerar este ativo, porque se acredita que vai ter muito sucesso e vai valorizar bastante no futuro.
Outro dado também importante é o que mostra aqui o Exchange Rate Ratio. Eu discordo um bocadinho deste deste post, porque aqui, segundo o Sr. Stefan Lubeck, diz que deste valor elevado ao nível deste Exchange Rate Ratio pode indiciar um aumento de pressão de venda, mas se nós fizermos um zoom out, evidentemente que há momentos em que há essa queda e temos um momento de retração, mas foi exatamente isso que nós também tivemos. Nós também tivemos um movimento de retração, de lateralização, só que ela não foi tão profunda como, por exemplo, aconteceu em 2022 ou aconteceu em 2020. Mas depois, quando esse Exchange Rate Ratio cai, o que é que não costuma acontecer? Bitcoin dispara, ok? Aconteceu assim em 2020, 2021, aconteceu assim em 2023 e nós estamos todos na expectativa que este indicador caia, que é para depois vermos também a subida de Bitcoin. Portanto, eu não vejo isto de uma forma negativa. Outro dado on-chain também interessante, estamos a falar do Real ASCAP ao nível da UTX-0 H-Bands, mostra que ainda nós não temos, digamos assim, o retalho aqui no mercado. Ou seja, há claramente muitas instituições a comprar, mas a plebe, vamos chamar a plebe sem querer ofender ninguém, como é óbvio, ok? Aquelas pessoas mais pobrezinhas não estão no mercado neste momento. E isso é visível por este gráfico aqui assim, mas podemos estar, de facto, numa fase de viragem, como aconteceu, por exemplo, em 2017, 2017, em 2020. Portanto, vamos ver o que é que vai acontecer, mas de facto, a nível de dados on-chain, as coisas estão interessantes. Outro aspecto que é claramente indiciador que há um apetite muito grande por Bitcoin, porque se acredita que vamos ter um movimento de alta expressivo, é que nós estamos a ter uma acumulação de baleias de Bitcoin num valor histórico de 670 mil moradas. Portanto, é muita gente neste momento a acumular Bitcoin, com mais de um ano que têm Bitcoin nas suas carteiras. Portanto, este gráfico de facto é esclarecedor, está em máximas históricas e é um indiciador de facto que as coisas podem subir nos próximos tempos. Outro aspecto também relevante, ao nível dos ETFs continuam as aquisições e já se começa a falar, ainda está um bocadinho longe, certo? Mas já se começa a falar que em breve se calhar podemos estar a falar daqui a alguns anos, os ETFs de Bitcoin terão cerca de 1 milhão de tokens, o equivalente àquilo que Satoshi terá na sua carteira se não fez nenhum burn, como muita gente diz que ele queimou esse 1 milhão de tokens de Bitcoin. Portanto, já são 396.992 BTCs que já estão na posse dos ETFs. E eu, sinceramente, não posso comemorar isto, porque eu acho que é sempre um risco ter muita gente do mercado tradicional com muita Bitcoin. Evidentemente, nós sabíamos que isso ia acontecer. Evidentemente que isto também ajuda o preço a não cair, ok? Porque se não fossem estas 396 mil Bitcoins adquiridas, provavelmente o preço do Bitcoin teria caído, mesmo que muitas destas aquisições sejam feitas fora do balcão, como assim se costuma chamar, mas é sempre um mixed feelings, não é? A gente fica sempre naquela, que este pessoal quando quiser vender, estes vão descarregar em força e também não vai ser muito bom e muita gente vai ficar entalada com um futuro despejo. Mas para já, eles estão a acumular porque acreditam, tal como eu, se calhar tal como tu, que o Bitcoin vai subir. Quem acredita mesmo que vai subir é Bernstein, que mudou a sua opinião relativamente a 2025. Eles tinham uma perspectiva conservadora de cerca de 150 mil dólares para 2025 e agora dão uma aposta conservadora, na opinião deles, de cerca de 200 mil dólares em 2025. Deixa nos comentários o que é que tu achas. Achas que vamos chegar aos 200 mil dólares em 2025? É um exagero? Não é um exagero? Vamos passar isso? Fico também curioso em saber a vossa opinião. Este gráfico, evidentemente, que é bastante bullish. Já aqui falámos deste canal paralelo que o Bitcoin está a fazer e a zona média, numa perspectiva de alta nos próximos tempos, está situada entre os 130 a 170 mil dólares, que é perfeitamente possível ser atingido. Ele depois faz aqui uma comparação com 2019 e depois os valores mais altos seriam bastante mais altos aqui, o topo do canal. Não sei, vamos ver o que é que isto vai ditar, mas a tendência claramente é de alta, pelo menos todo o mercado está a apontar para isso. E isto está a refletir-se evidentemente na dominância de Bitcoin. Está neste momento, meus amigos, em praticamente 60%, estamos a 59%. Eu lembro-me de ter falado nisso quando nós estávamos aqui mais abaixo, que eu já mostrei este gráfico muitas vezes. Lembro-me uma live em que fiz com o Satoshi e com o Carlos do CryptoFlex, em que mostrei exatamente isto, em que esta zona dos 60% era uma zona de resistência, que temos aqui obviamente a resistência de 1 de setembro de 2020, como podem ver no gráfico, e também é uma retração de Fibonacci 0.618, que é normalmente uma retração muito importante,
Agora, eu não estava à espera de passar daqui, ou seja, eu estou na expectativa que isto pare por aqui e comecemos a inverter. Mas nós já quebrámos a resistência macro, como vocês podem ver aqui, a roxo. Portanto, eu não vou pôr as minhas mãos no fogo, não vou mesmo. Até porque Ethereum não anda bem. Mas fica aqui este dado importante que estamos numa fase, comparando com o ciclo anterior, que foi praticamente o topo, ainda subimos mais um pouco em 2019, mas foi a partir daí que isto tudo começou a cair, a nível de dominância de Bitcoin e as altcoins. Claramente Ethereum também começou a subir. Agora, há cada vez mais pessoas a acreditar que nós estamos perante uma rotação de Ethereum para Solana. Não sei se vocês já perceberam nos últimos dias, mas Ethereum caiu e Solana continuou, esteve a subir. Portanto, há muita gente de facto que está a pensar que as pessoas estão cansadas de Ethereum e estão a rodar para Solana porque acreditam que provavelmente não há uma narrativa forte neste momento para Ethereum nos próximos tempos. A narrativa de Ethereum era claramente os ETFs, e os ETFs, eu não vou dizer que foi um flop, até porque se nós compararmos o tempo que o ETF de Ethereum está em funcionamento e o market cap que Ethereum tem, portanto, a nível de proporcionalidade, não vou considerar um flop. A nível também de comparação com outros ETFs, é claramente um ETF de sucesso, mas evidentemente que essa narrativa dos ETFs caíram um pouco de entusiasmo, portanto as pessoas não estão tão para aí viradas, e a única narrativa neste momento que está aqui em cima da mesa por parte de Ethereum é o restaking, e não é uma narrativa muito forte, sinceramente. Portanto, há muita gente a encarar Solana como uma possível Ethereum que poderá atacar o market cap de Ethereum, e é por causa disso também estamos a ver essa rotação. E as piadas já começam a surgir. A evolução do lixo, como vocês podem ver aqui pelo ambiente de trabalho, normalmente nos computadores, em 1995 era esta imagem, depois passou para 98, 2000 e assim podemos ver, e depois em 2024 é considerado Ethereum lixo. Também temos esta piada, digamos assim, que alguém está a dizer que prefere ver a sua namorada a namorar com Solana, portanto um bocadinho um Voyager, e ela a perguntar se tens a certeza, portanto, e aqui o Sr. Rand está a dizer que Ethereum está morto, Sol, infelizmente, que Ethereum está morto, e às vezes temos que aceitar esta realidade. Portanto, as coisas estão muito, muito bearish para Ethereum no mercado. Há uma narrativa muito, muito negativa. Por exemplo, esta baleia que comprou Ethereum logo nos seus primórdios, logo no seu nascimento, e comprou cerca de 254 mil Ethereums por 79 mil dólares, e ao valor atual equivale a 646 milhões de dólares, meu Deus. Mas ele neste momento também vendeu Ethereum, portanto vendeu 3 mil Ethereum, o que efetivamente é um sinal que as pessoas não estão tão bullish relativamente a Ethereum, mesmo quem é da velha guarda, que estava aqui no início do nascimento de Ethereum. E este gráfico é claro. Nós podemos ver aqui Ethereum versus Bitcoin, é este gráfico aqui de um cinza claro, em que podemos ver que está em mínimos, já não acontecia desde 2021, e no par Solana está a dar uma coça monumental a Ethereum desde outubro do ano passado. Portanto, há cerca de um ano foi claramente uma excelente aposta quem preferiu a Solana a Ethereum. Portanto, os dados são factos, isto não há nada a dizer, e efetivamente toda a gente está à espera quando é que Ethereum vai recuperar, mas continuamos a cair, não deixamos cair. E, evidentemente, se compararmos os dois, Ethereum versus Solana, nós podemos ver que Ethereum é claramente a casa das stablecoins. Há 83 bilhões de dólares colocados em stablecoins, enquanto, por exemplo, Solana só tem 3 bilhões de dólares. Mas, por exemplo, ao nível de taxas, a diferença já não é muito grande. Solana já está muito perto de Ethereum. A nível de receitas, evidentemente que Ethereum está à frente cerca do dobro, mas depois podemos ver o volume de Solana é claramente superior, o volume nos últimos 7 dias também. A Solana subiu 37% na última semana, Ethereum caiu 14%. Portanto, efetivamente, apesar do TVL de Ethereum ser claramente superior, praticamente 10 vezes mais, há muita gente que encara isto como um potencial de ganhos muito grandes, porque quando Ethereum começar a subir, há muita gente a pensar que Solana vai também subir, e então não vai perder market cap perante Ethereum. Vai ser muito interessante ver esta luta entre eles os dois, como é que isto vai concluir, como é que se vai concluir no final do ciclo, se Solana vai estar mais atrás, não vai estar mais atrás, se ultrapassa BNB ou não. Vai ser muito curioso ver aquilo que vai acontecer. Porque é que o preço de Solana, por exemplo, está a subir? Está relacionado com uma recuperação das memecoins, portanto é claramente uma blockchain relacionada com retalho, relacionada com esta narrativa memecoin, que é efetivamente muito, muito forte, e vocês já sabem que eu não sou um fã de memecoins, mas factos são factos, eu não posso esquecer aquilo que está a acontecer, ignorar aquilo que está a acontecer, é esse o termo certo. E também temos o tal aumento de atividade on-chain que
leva a Solana a uma forte subida, e vocês podem ver aqui. Por exemplo, segundo a plataforma Dune, cerca de 40 mil, não é 4 mil nem é 400, é 40 mil novos tokens foram criados em Solana no dia 19 de outubro. 40 mil, porra, isto é muito token, meu. E é um salto tão grande em relação aos 15.893 de 15 de setembro. Portanto, claramente, Solana está muito, muito forte ao nível de utilização. Relativamente ao gráfico, cá temos então o breakout desta estrutura, deste head and shoulders invertido, deste triângulo ascendente que eu tinha aqui falado. Neste momento estamos a formar uma possível vela de rejeição nos 3 dias e evidentemente falta algum tempo. Solana vai corrigir, não vai continuar a subir para sempre. O máximo, na minha opinião, que irá fazer neste movimento ou é já agora, porque até foi praticamente à resistência diagonal, ou mesmo esta zona aqui de liquidez que está entre os 180 e os 190 dólares, mas qualquer queda, mesmo que vá aqui esta zona aqui dos 159 dólares, para mim é apenas um bullish retest para depois continuar a subir. Portanto, parece-me efetivamente bastante saudável. E agora, meus amigos, a notícia do dia, é verdade, Microsoft está a ponderar investir em Bitcoin. E segundo este tweet que aqui está, nós podemos ver que quem é o segundo maior acionista por parte da Microsoft é a BlackRock. E vocês já sabem que a BlackRock está tremendamente bullish em Bitcoin. Agora, até que ponto isto é uma proposta da Microsoft? Vamos lá dizer a verdade. Não é uma proposta da Microsoft. Aquilo que está a acontecer é que há é chamado National Center for Public Policy Research, um think tank, ok, daquelas pessoas que ficam a pensar sobre o futuro da empresa e tudo mais, notificou os acionistas da Microsoft que pretende propor uma avaliação ao nível de estratégia de investimento, de diversificação, para incluir Bitcoin na próxima reunião que vai ocorrer no dia 10 de dezembro. Os CEOs, vamos chamar assim, da Microsoft não gostaram e eles recomendam que os acionistas votem contra esta proposta, mas esta proposta vai ser feita. Só o facto de estar a ser falado numa empresa como a Microsoft, portanto, e às vezes as pessoas não entendem sequer muito bem o impacto que isto pode ter, porque toda a gente sabe que a BlackRock é a maior gestora de ativos do mundo, mas nem toda a gente conhece a BlackRock, certo? Há muito mais pessoas a conhecer a Microsoft do que a BlackRock. E no dia, eu não estou a dizer se, eu estou a dizer no dia, pode não ser já, mas será, em que a Microsoft, a Apple e outras grandes empresas começarem a ter no seu portfólio Bitcoin, é claramente um sinal de muito forte ao mercado que estamos perante uma reserva de valor e um ativo muito importante para os próximos anos. Portanto, a Microsoft deve analisar Bitcoin para se proteger contra a inflação e outras influências macroeconómicas, segundo a opinião aqui do National Center, e faz todo o sentido. Até porque se nós ouvirmos, por exemplo, Paul Tudor Jones, ele fala claramente que nós vamos ter um período de inflação significativo nos próximos tempos, e então ele está long em gold e está long em Bitcoin. Meus amigos, é 1 minuto e 44, vamos ouvir porque é mesmo interessante aquilo que ele vai dizer. Are you off buying gold and Bitcoin? And I think all roads lead to inflation. We're going to end up but does all roads lead to inflation? Therefore, gold is a good investment. Is Bitcoin a good investment to you? I'm long gold. I'm long Bitcoin. I think commodities are so ridiculously underowned. So I'm long commodities. I think most young people find their inflation hedges via the NASDAQ. That's also been great. It's probably some combination. I probably have some basket of gold, Bitcoin, commodities, and NASDAQ, something like that. And I would own zero fixed income. If I had my cash, it'd be very short term. The playbook to get out of this, you see it in Japan right now. They have 2% inflation, 30 basis points overnight. They don't want to raise rates. The playbook to get out of this is that you inflate your way out and you have a small tax on the consumer and you run interest rates and nominal growth rate, interest rates below inflation and nominal growth above inflation. And that's how you reduce your debt to GDP. So you're going to have the Fed they should be easy. They should be easy. You want them to cut. So just real quickly. Every 100 basis points, given where our debt to GDP right now, every 100 basis points is worth about $90 billion a year to the deficit. $90 billion. So yes, if we're trying to stabilize debt to GDP, we want to run the most dovish,
monetary policy that we can without letting inflation become too much of a tax on the citizenry. So yes, all roads lead to inflation. That's historically the way every civilization has gotten out, is they've inflated away their debts. Pronto, acho que toda a gente percebeu. Portanto, o caminho vai ser claramente de inflação. Isto significa o quê? De diminuição das taxas por parte do Fed, que vocês viram, como ele explicou muito bem, que está a penalizar fortemente a dívida americana, que está imparável. Portanto, aquilo mais cedo ou mais tarde tem que ser controlado. E se nós vamos ter então uma política de expansionista, se vamos ter então uma política de apoio à economia, obviamente que a inflação vai subir, e Bitcoin pode ser um hedge, tal como o ouro, tal como algumas commodities, segundo aqui o senhor Paul Arthur Jones acabou de referir. Interessante do seu ponto de vista. Outras notícias que eu acho que também devem ser aqui colocadas em cima da mesa, até porque alguns disparates estão a ser feitos na Europa. Dinamarca torna-se o primeiro país a tributar ganhos, atenção, sublinho, não realizados com criptomoedas. Portanto, neste momento, se tu estás a ganhar 100% num ativo qualquer de criptomoedas, se estiveres na Dinamarca, ainda não vendeste esse ativo, mas já estás a pagar impostos relativamente a isso. Isto é tão estúpido, é tão absurdo, que, por exemplo, se isto fosse feito em Portugal, não sei como é que isto seria constitucional. Não faço ideia. Mas para mim é um absurdo total. E é algo que Kamala Harris, por exemplo, quer fazer nos Estados Unidos. Portanto, isto para mim é um perigo, é uma profunda injustiça, tal como é uma profunda injustiça aquilo que a Itália quer fazer, quer impor imposto de 42% sobre criptomoedas. Isto para mim é um roubo autêntico. Quer dizer, as pessoas é que têm o seu risco, as pessoas é que investem, as pessoas assumem as suas perdas, obviamente, quando perdem. E se uma pessoa por acaso investe bem e corre o risco e ganha, tem que dar praticamente metade ao Estado. Quer dizer, isto para mim não faz qualquer sentido. Isto taxar tudo bem. Agora, isto é claramente ir ao bolso das pessoas, coitados dos italianos. Depois admiram-se que as pessoas fugam aos impostos. Mas pronto, é o que é. A cúpula do BRICS propõe Bitcoin como solução para sanções contra a Rússia. Atenção que Vladimir Putin já falou naquela questão dos ativos digitais, mas ele não falou em criptomoedas. Atenção a isso. Mas há de facto legisladores do BRICS que estão a falar que poderá ser uma boa estratégia incluir Bitcoin para contornar as sanções. É um processo. Isto tudo do BRICS está a acontecer, se eles vão criar ou não uma nova moeda. É um processo, vai demorar meses, vai demorar anos, na minha opinião, mas claramente está a ser feito um plano que vai atacar o dólar. Isso para mim não tenho dúvidas. Agora, quando é que isso vai acontecer? Não sei. Agora, catalisadores das próximas semanas. Meus amigos, marquem na vossa agenda. 5 de novembro. 5 de novembro vai ser um dia de tremenda volatilidade no mercado por causa das eleições americanas. E surpreendeu, neste momento, as sondagens, não aquelas sondagens do Polymarket, mas, por exemplo, as sondagens mais gerais, estão a dar praticamente um impacto técnico entre Harris e Trump. Já está 48,8% com Harris, Trump 48,6%. Portanto, claramente Donald Trump a ganhar terreno, mesmo nas sondagens, vamos chamar assim, conservadoras, o que não deixa de ser relevante numa perspectiva de eleições do que vai acontecer no próximo 5 de outubro. Agora, o Polymarket continua on fire. Donald Trump já vai com 63,7%, Kamala com 35,9%. Portanto, a pessoal que está a apostar dinheiro com perspectiva de retorno está claramente a encarar que Donald Trump vai ganhar as eleições. E, por exemplo, uma baleia investiu cerca de 3 milhões de dólares para a eleição de Donald Trump. Agora, se eles têm ligações republicanas, se têm ligações a Donald Trump, isto é difícil de provar, mas claramente muita gente a apostar que Donald Trump vai ganhar. Isso, meus amigos, vai trazer obviamente um grande impacto. Há uma teoria que as eleições dos Estados Unidos, que se Kamala Harris ganhar, que poderá não ser prejudicial e que até pode ser boa para os mercados, porque Kamala Harris é considerada uma pessoa mais previsível, tal como Joe Biden, enquanto que Donald Trump é mais volátil, mesmo que seja mais bullish numa perspectiva de curto prazo, porque nós todos sabemos o que é que ele pretende fazer com as criptomoedas, pelo menos disse que o vai fazer. E seguramente vai injetar mais liquidez na economia, mas é muito mais volátil e normalmente os mercados não gostam de volatilidade. Portanto, fica aqui este ponto de vista, podem não concordar ou não, eu não estou a dizer que estou a concordar, estou apenas a partilhar convosco. Agora, vamos ter então as eleições no dia 5 de novembro e para a semana, meus amigos, vamos ter uma semana muito importante. Vamos ter dados ao nível do JOLTS, vamos ter dados ao nível da inflação americana, vamos ter dados ao nível do desemprego, vamos ter dados ao nível do PCE, portanto, claramente uma semana muito importante que vamos ter a decorrer nos próximos dias e que seguramente vai trazer bastante volatilidade. Atenção a sexta-feira à taxa de desemprego, tudo o que seja acima de 4,1% poderá ser negativo,
Tudo o que for igual ou para baixo de 4,1%, acho que vai ser positivo para os mercados. E também nós vamos ter, é o que eu digo, estes próximos dias vão ser altamente voláteis. Vamos ter resultados das grandes empresas a nível mundial. McDonald's, Google, Coinbase, Coinbase está relacionado com cripto, Meta, Microsoft, MicroStrategy também, Amazon, Apple. Se os resultados forem bons, forem positivos, vai ser de facto também positivo para o mercado. Se por acaso os resultados não forem bons, obviamente que não vai ser tão positivo. Meus amigos, buckle up, porque estas próximas semanas vão ser a bombar. Esperemos é que seja a bombar para cima. Vemo-nos na segunda-feira. Beijinhos e abraços. Bom fim de semana.